Uma das coisas que nós temos aprendido com essa série de Gênesis é que desde a queda do homem, a história da humanidade é uma rebelião contra Deus. Em maior escala ou menor escala, nós vemos isso na história da humanidade, o tempo inteiro. Os homens tendem a se rebelar contra o Senhor. O homem sempre está buscando uma autonomia. O que é isso? Auto de si mesmo, nomia, nomos, lei, uma lei de si mesmo. Eles sempre querem ser a sua própria lei. Eles querem fazer as suas próprias leis, eles querem obedecer à sua própria vontade. O homem sempre anda buscando uma autonomia, a lei de si mesmo, ele mesmo determinar o seu caminho. Na queda foi assim. Com Caim também foi assim, se lembra? O caminho que Deus tinha proposto para Adão era não comer da árvore que ele tinha ordenado não comer. E o que é que Adão faz? Procura a lei de si mesmo e come junto com a sua esposa, com a Eva. A Caim faz o que Deus diz? Cuidado, o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo, não vai contra... O que é que acontece? Ele vai e mata o seu irmão. No episódio da Torre de Babel de hoje, meus amados, não é diferente. É assim até hoje, é assim que o homem sempre querendo buscar a sua própria lei, abandonar a lei do Senhor e fazer os seus próprios projetos, seus próprios objetivos, caminhar para os objetivos que ele mesmo traça diante de Deus. É sempre assim, continua sendo assim, nada mudou até então. Os homens continuam querendo fazer a lei de si próprio. Nós temos os nossos projetos, às vezes sem considerar a vontade de Deus para a nossa vida. Infelizmente. Ou eu estou falando de coisas que vocês não entendem? Será que não é assim conosco? Geralmente o Senhor nos instrui ao caminho que seguir, mas o nosso coração é enganoso. Ah, não estou me sentindo, eu não estou sentindo bem para isso. Eu estou incomodado com isso. E a gente às vezes tende a ir pelos nossos sentimentos enganosos e vamos contra a vontade de Deus revelada. O episódio de Babel é uma demonstração clara disto. O relato da Torre de Babel marca o clímax do orgulho humano, coletivo, contra Deus. Às vezes tem os orgulhos individuais. Aqui é uma história do orgulho coletivo. Aquele orgulho que diz assim, nós vamos fazer uma cidade, nós vamos estabelecer o nosso nome, nós vamos fazer uma torre que chegue aos céus, nós vamos ser marcados na história. Moisés registra isso aqui, este evento, perto de entrar à Terra Prometida, para mostrar claramente, depois de um dilúvio global, depois dos homens entenderem que eles não podem encontrar Deus, mas eles estão fazendo o quê? De novo, depois de um dilúvio, depois de Deus mostrar o seu poder, eles estão de novo afrontando o Senhor, de novo indo contra Deus. Parece que não importa muito para a natureza pecaminosa o quanto Deus seja poderoso. Ela sempre quer enfrentá-lo. Não importa muito o quanto Deus já demonstrou todo o seu poder e glória, mas a nossa natureza, ela tende contra aquilo que é a vontade do Senhor. O texto revela o perigo dessa suposta unidade entre os homens e sem submissão à graça de Deus, e Deus vem e frustra esse plano, esse propósito, como a gente vai ver hoje. Essa história de Babel está ligada a Nimrod, do capítulo 10. Se lembra que eu disse que isso aqui é um grande bloco? 9, 10 e 11. É outro bloco dentro da narrativa de Gênesis, mostrando claramente que eles estão interligados. Nimrod era um conquistador de quê? De povos, de cidade. Ele construía também cidade. Isso vem desde onde? Dos filhos de quem? De Caim. Caim também fez cidade, colocou a primeira cidade que ele construiu, o nome de Enoque. Lembra-se disso? Então sempre há o desejo dos homens estabelecer o seu nome, colocar os nomes na cidade para que o seu nome seja perpetuado. Esse é o desejo do coração do homem. E a história de Babel colocada aqui é para fazer a transição para enfatizar a genealogia de de Sem, que vem aí na frente. Nós vamos encerrar essa série de pregações, provavelmente no próximo domingo, com o último sermão dessa série, mostrando a descendência de Sem, que aponta para a vinda de quem? De Abraão, onde começa a história de quê? Dos pais.
E veja, é tudo bem colocado, tudo bem editado, tudo bem organizado pelo Espírito Santo de Deus, usando Moisés para trazer essa mensagem para nós. O texto possui duas grandes divisões, duas grandes partes. Primeiro, tratando sobre o homem, e a outra parte tratando sobre a reação de Deus. Uma parte é o projeto humano, a outra parte é como Deus reage ao projeto humano. Essa é a estrutura aqui de Gênesis 11. Então vamos a ela. Na primeira parte, como é que os homens se comportam? Então veja o primeiro verso que está aí na Bíblia, como ele está colocado. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eu gosto da forma como Moisés coloca isso aqui, porque é para dizer o seguinte: nem dialeto existia. Veja, ele reforça o seguinte: há uma linguagem e só uma maneira de falar. Não existe outro dialeto. Não existia dialeto dentro desse conjunto de linguagem. Porque às vezes, no Brasil nosso, tão grande e tão diverso, a língua lá é o quê? Português, do Brasil. Mas nós temos uma forma de falar, principalmente os nordestinos, cabeçudinho como eu, a gente às vezes precisa interpretar alguma forma que a gente fala dentro da linguagem de português. Isso são o quê? Dialetos. Isso tem no norte do país, no sul, é ou não é? No sudeste. E as suas formas de acontecer. Aqui o texto é preciso. Uma linguagem e uma só maneira de falar. Ponto. Não tinha como eles não se entenderem. Não tinha ruído na comunicação. Não tinha falha nenhuma. Não precisava ninguém traduzir alguma coisa que estava sendo dito. Todo mundo falava e todo mundo se entendia. Essa é a proposta que está aqui no texto para a gente ver. Não há ruído na comunicação, não há falha, não há obstáculos que impedissem o homem a se comunicar. Não há nada aqui. Veja, e sucedeu que partindo eles, de onde? Do Oriente. Pega esses insights do texto. Quando os homens foram apartados da presença de Deus, lá no capítulo 3, eles foram para que banda? A banda do Oriente. Oriente sempre é uma distância, é um distanciamento, é uma linguagem simbólica de Gênesis para se distanciar do Senhor. Os homens foram expulsos e foram mandos para o Oriente do Jardim do Éden. É dito isso em Gênesis 3. Aqui, de novo, eles estão aonde? No Oriente, partindo do Oriente. Deram numa planície, num plano, numa coisa bem reta, sem montanha, sem morro, a suposição é essa, uma coisa reta, e aí, na terra de Sinar, e eles habitaram ali. Eles habitaram ali. Todo o povo tinha uma linguagem, era um só povo, eles estavam indo para o Oriente, afastando-se de Deus, mas eles se estabeleceram ali. Qual é o problema dessa frase? Eles se estabeleceram, ou habitaram, melhor dizendo, ali. O problema é que essa não era a ordem de Deus. Qual era a ordem depois do dilúvio? No capítulo 9, volte um pouquinho, capítulo 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que é que eles estão fazendo? Vamos ficar aqui. É contrário à ordem do Senhor. Parece uma coisa tão boba, ó, pastor. O que é que tem? Eles se juntarem, fazer uma cidadezinha, colocar uma torre? Quem sabe dar o nome de algum? Besteira, uma coisinha simples. Não. Aqui é de novo uma afronta contra Deus. Aqui de novo é contra os propósitos do Senhor. De novo, aqui é tentando fazer sempre a sua vontade, ao invés de fazer a vontade do Senhor. De novo, é repetição. Gênesis continua até hoje. Nada mudou. Então veja, a humanidade, unida linguisticamente, rejeita agora o mandato divino de espalhar-se pela terra. Ao invés de obedecer, eles fixam em Sinar um gesto de centralização, de autonomia da lei de si mesmo. A linguagem comum facilitava a cooperação disso, mas eles usavam para fins contrários à vontade do Senhor. E contra a vontade de Deus. De novo.
A primeira aplicação que a gente vê isso é o seguinte, meus amados irmãos. Devemos perguntar a nós mesmos: os nossos projetos estão sendo feitos para a glória de Deus e o cumprimento da sua vontade ou para a nossa autopromoção? Os nossos grandes desafios, aquilo que tem movido as nossas vidas, é para quê? É para que a gente consiga glorificar o nome do Senhor, abençoar nossa casa, nossas famílias e cooperar com a sua obra, ou é para a nossa promoção, é para os nossos projetos e propósitos? Porque cuidados, muito cuidado aqui. Tem muito dos nossos projetos que parecem ser grandes, maravilhosos, piedosos, parece que vai abençoar nossa casa, parece que vai abençoar nossa igreja, mas muito cuidado aqui, eles não têm nada a ver com Deus. Muitos dos nossos projetos é para a nossa autopromoção apenas. Muito daquilo que a gente está envolvido e dizendo que está fazendo para a glória de Deus são vãs projetos, porque eles vão de contra os princípios da palavra de Deus revelados na sua palavra. Não podem ser bênção para nós. Cuidado com esse tipo de projeto que você está criando, está envolvido. Você não apenas perde tempo na vida, você só perde tempo na vida se estiver vivendo segundo você mesmo. Você não perde tempo na vida quando você está vivendo segundo a vontade do Senhor. Agora, pastor, como eu sei isso? Como é que eu descubro isso? Isso é muito difícil. Às vezes eu estou entendendo que estou fazendo algo bom, mas parece que Deus às vezes trabalha para nos impedir. Eu só estou querendo coisas boas, pastor. Eu só estou querendo cuidar da minha família. Eu só estou querendo ser uma bênção na minha igreja. Eu só estou querendo ser uma bênção no meio da minha casa. E as coisas não andam, elas não desenvolvem, elas não fluem. O que está acontecendo? Meus amados irmãos, as circunstâncias que apontam para aquilo que às vezes a gente sente que não está desenvolvendo, cuidado com isso, às vezes é o nosso coração enganoso. A gente mede sucesso quando a gente está em paz, quando as coisas parecem caminhar de conformidade com o planejamento que a gente fez, e a gente mede sucesso a partir disso. Está tudo bem, estou em paz, minha família está bem, está tudo guardado, estou na igreja cooperando com aqui ou com aquela obra, eu estou bem. Você não mede sucesso assim. Você não mede que está fazendo a vontade de Deus assim. Primeira coisa é que você tem que sempre se guiar pela palavra do Senhor, independentemente se as coisas estão indo bem ou mal, se você está se sentindo ou não. Por isso que existe uma âncora, um parâmetro, existe algo que a gente pode se apoiar, e ela é a revelação da palavra de Deus, onde está a sua vontade revelada, onde a gente pode se segurar. É aqui, é na palavra do Senhor, não tem outro lugar. Se você se segura no seu sentimento, você vai cair. Porque hora você está sentindo, outra hora você não está. Hora você está animado, outra hora você não está. Você tem que ter uma âncora. E essa âncora é o Senhor e a sua palavra. E por ali você vive. Agora, geralmente, os caminhos do Senhor não são leves. Não são simples de serem trilhados. Ele nunca nos prometeu vida fácil aqui. Mas Ele prometeu sempre que estaria conosco. Louvado seja Ele por isso. Então, mesmo em meio às suas grandes dificuldades, lembre-se, se eu estou de conformidade com a vontade do Senhor, se eu tenho buscado viver uma vida de oração, se eu tenho lido as circunstâncias à minha volta e entendido que Deus está nesses projetos, continue, mesmo você estando incomodado com isso. Muitas vezes nós não vamos estar totalmente satisfeitos e alegres com aquilo que Deus põe para nós, mas no final certamente nos abençoa. Abençoa a nossa casa, e abençoa a nossa família, e abençoa a obra do Senhor. Lembre-se disso. Não estou dizendo com isso que você não precisa ajustar coisas, não precisa abrir mão de coisas, não precisa tratar problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quanto mais nós nos sentimos incomodados, paremos. Não tomemos decisões nesse momento. Oremos, busquemos a orientação da palavra e continuemos a fazer aquilo que o Senhor manda. Não façamos como os homens de Babel, que não ouviram a voz do Senhor e determinaram um grande projeto, achando que Deus estava com eles, e eles não estavam. E ele não estava. Segunda coisa, o objetivo dos homens nessa primeira parte. Primeiro era no cenário inicial,
E o segundo agora ponto é os objetivos dos homens com isso. Veja, eles deixam claros o que eles querem fazer. E edificaram, versos 3 e 4. E edificaram os outros, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra, e o betume a argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja o objetivo claro. Usaram as tecnologias que estavam à disposição, tijolos e argamassa, tecnologia rude, mas desenvolveram naquela época que eles tinham. Usaram o que eles tinham à disposição. Para quê? Para tornar o nome deles célebre. Deus não é contra que você explore a criação, desenvolva projetos. Algumas pessoas têm medo de tecnologia. Eu não tenho. Acho que a gente não deveria ter. O que a gente não pode é idolatrar essas coisas, colocar essas coisas como primeiro lugar. E disseram uns aos outros: façamos o nosso nome célebre. Esse é o ponto principal. Fazer o nosso nome célebre. Irmãos, muitas e muitas vezes nós queremos que o nosso nome seja célebre no meio da nossa igreja, da nossa família, do nosso trabalho, que todo mundo fala da gente. De preferência bem, mas tem os marqueteiros que dizem: não importa, que fale bem ou mal, falando de mim o que importa. É os marqueteiros de plantão. Esses homens tinham a noção clara do que eles queriam. Nós queremos tornar o nosso nome célebre. Está aqui. Esse é o objetivo deles. O objetivo principal é ter o nome célebre. A torre é esse símbolo de autonomia, de orgulho, de ambição humana. Façamos para nós. Eles excluíram Deus de seus planos. O objetivo é alcançar os céus, não para ficar perto de Deus, mas para fazer o nome deles grande. E isso é buscar glória para si mesmo. Uma oposição direta, rebelião contra Deus. A modernidade constrói suas próprias torres de Babel através de grandes recursos, investimentos tecnológicos, ideologias, mas tudo buscando a autossuficiência e não propriamente a glória do Senhor. Em nossos ministérios ou nossas famílias, estamos buscando fazer um nome grande, o nosso nome grande, ou o nome dele ser grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: cristianismo é a busca pela fidelidade e não pelo sucesso. Ouça direito. Cristianismo não tem a ver com o seu sucesso. Cristianismo tem a ver com a sua fidelidade a Deus. Mesmo que você esteja escanteado, esquecido, desanimado, colocado de canto, mas pergunte a si mesmo: eu tenho sido fiel? Se a resposta for sim, continue. Não mude o plano para que você seja visto. Não mude o plano para que outros falem de você. Não, o cristianismo é sobre fidelidade, não sobre o nosso sucesso. Não sobre a gente é benquisto ou não. Ei, o Senhor está vendo o seu esforço de se manter fiel. Ei, o Senhor contempla todas as suas lutas. Naquele momento, quando você se sente atingido, afligido, revoltado, desanimado, ponto a desistir, lembre-se, o Senhor está contemplando você naquele exato momento. Vale a pena, meus irmãos, continuar buscando a fidelidade ao Senhor. Mesmo que o nosso sucesso, nosso nome não seja benquisto. Lembre-se, nós receberemos a retribuição da bênção do Senhor, da graça do Senhor sobre nós. Não que Ele nos deva alguma coisa, mas Ele nos galardoará por causa da nossa fidelidade e não por causa do nosso sucesso. Sucesso não tem a ver, muitas vezes, com fidelidade. Fidelidade, muitas vezes, passa por uma vida sem sucesso. Na verdade, eu queria propor que a gente redefinisse sucesso como aqueles que têm sucesso.
aqueles que conseguem manter a sua fidelidade mesmo em meio às suas tribulações. Esse é o grande sucesso. Segunda parte do texto. A primeira era como os homens se comportaram. E a segunda agora é como Deus se comporta. A primeira é mostrando claramente os desígnios e os desejos dos homens. A segunda agora é mostrando claramente como Deus reage. Deus reage quando nós somos infiéis e quando nós queremos o nosso projeto. Lembre-se, Deus reage. Veja como é que começa o verso 5, a segunda parte. Então, agora um novo momento na narrativa. Então, desceu o Senhor. Eu não fiz um slide, mas esse primeiro eu podia ter feito, e está feito, mas eu não trouxe para vocês, para que a gente não quebrasse a dinâmica da pregação, mas poderia ser mostrado agora. Existe um quiasmo. O que é uma estrutura quiasmática? O que é um X, uma espécie de X, parece muito com X, é uma letra grega. E esse quiasmo aqui, essa parte do X, que parece aquele sinal de mais da matemática, a gente chama isso de quiasmo no texto bíblico. Essa ponta daqui combina com essa, que vai combinando até chegar no miolo, no meio. Isso a gente chama de estrutura quiasmática. Veja só um pouquinho. O verso 1 diz como? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só língua, uma maneira de falar. Como é que está o verso 9? Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem. De todo o quê? A terra. Linguagem de toda a terra, verso 1. Linguagem de toda a terra, verso 9. Dê uma olhadinha no verso 2. Sucedeu que, partindo eles para o oriente, deram numa planície na terra de Silá, e ali habitaram. Veja o verso 8. De sorte que o Senhor os despertou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Eles disseram, vamos habitar, e o Senhor disse, vamos espalhar. Perceba, verso 1, verso 9, verso 2, verso 8. E assim você vai, verso 3, verso 7, até chegar no meio. Esse meio da estrutura quiasmática é a frase: desceu o Senhor. Para que se usa isso no recurso da língua, pastor? Para que o que estiver no meio seja o destaque do texto. Lembre-se, todas as vezes que você e eu formos contra os projetos divinos, Deus descerá. Ele nos visitará. Indistintamente. Isso é para rico, para pobre, para vestido, para nu, para qualquer um. Se nós formos contra os projetos divinos, Ele sempre nos visitará. E desceu o Senhor. Desceu para ver o quê? A cidade dos homens. Existe uma ironia aqui. Esse desceu, eles disseram que queria fazer o quê? Uma cidade como? Grande. Que chegasse aonde? Até os céus. Aí, ironicamente, Moisés escreve, parece que eles não conseguiram chegar aos céus porque Deus teve que descer. E desceu o Senhor para mostrar para eles que eles não eram nada. Desceu o Senhor. Quando a medida da rebelião precisa acabar, Deus sempre visita. Lembre-se do dilúvio. Quando enche a tampa, quando enche a panela, que vai a ponto de esborrar, tem uma hora que ela esborra. Todas as vezes é assim, lembre-se, Deus tem o seu limite. Ele trabalha, Ele espera, Ele quer que os homens se arrependam, mas Ele desce, Ele visita. Aqui é o ponto. Chegou uma hora que Deus disse, não, nós vamos ter que descer. Os homens sempre acabam a sua... Deus sempre visita os homens e sempre é para acabar a rebelião e salvar o seu povo, cumprindo os seus propósitos. Todas as vezes que as coisas estão indo contra o propósito de Deus, fique certo, Ele vai intervir. Se for para mudar o que Ele determinou, é para espalhar, é para encher a terra, e você for contra, Ele vai intervir. Saiba disso. Ele não vai deixar os seus projetos serem frustrados por causa da sua vontade, dos seus planos. Ele vai intervir.
Lembre-se, a ironia aqui é que a cidade era tão pequena que Deus teve que descer para tentar ver o que eles estavam fazendo. Deus constata a maldade do homem, a mesma antes do dilúvio. Os homens só se unem para ir contra Deus. Lembrem-se, é muito difícil uma unidade, uma sociedade se manter junta, uma comunidade de homens que pensam diferente, manter juntas por muito tempo, a não ser que Deus intervenha e mantenha eles juntos. Geralmente tem problema, geralmente tem dissolução. Mas todas as vezes que eles se juntam para ir contra o propósito de Deus, é incrível como eles têm habilidade para fazer isso e se manterem assim. Por isso que Deus tem que vir e intervir e confundir. Deus constata que isso é só o começo. Deus diz assim, olha, se a gente não fizer nada agora, e ele está falando entre si, essa é uma comunicação intratrinitária, ou seja, entre a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente entende isso pelo texto. Desçamos, veja, primeira pessoa do plural, nós desçamos, confundamos. A ideia é que ele está falando entre ele, a comunidade, ou seja, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele está dizendo assim, se a gente não fizer nada agora, eles não têm mais limite para eles. Eles vão com tudo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eles vão com tudo. Se a gente não botar freio agora, eles vão descambar. Deus desce para julgar os homens. O Senhor vê a ameaça espiritual que o orgulho humano representa e intervém com sabedoria e graça. E ainda com graça. Isso não é apenas o juízo, mas também a misericórdia. Pois ele impede o homem de se destruir na sua própria arrogância. Veja só, a questão do juízo aqui em Babel não é apenas uma questão de juízo, mas é uma questão de misericórdia. Porque se Deus não intervém na nossa vida para guiar os nossos passos, Ele que sabe o presente, o passado e o futuro, o que acontecerá conosco? O que aconteceria se Deus soltasse a mão, se Deus liberasse? Nós descambaríamos, meus irmãos, com toda certeza. Uma aplicação desse ponto para nós. Viva como Deus de fato intervisse na sua vida, viu? Tem gente que declara essa verdade, mas não vive como Ele intervisse. Tem gente que diz assim, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nossas vidas, mas quando ele entra para controlar, ninguém quer. Para remediar, todo mundo reclama. Para corrigir, está pesado demais. Lembre-se, sempre disso, ele controla de fato todas as coisas. Porque Deus sempre observará os nossos projetos. Ele está de olho no que a gente está fazendo, entende isso? Ele sabe, ele conhece a gente pelo nome. E ele conhece melhor a intenção do seu coração, que eu não conheço. E você, às vezes, não conhece a minha. Mas ele conhece. Ele conhece a fundo. Nada escapa do seu olhar. Quando nós pensamos nos nossos planos, nos nossos projetos, ele já sabe o que vai acontecer. Você está pensando, ele já sabe o fim. E ele vai intervir. Pode ser a graça de Deus nos impedindo, meus irmãos, de cair em destruição. Por isso nós precisamos viver na dependência de Deus. E como é bom viver assim. Como é maravilhoso não ter que decidir os próximos passos, porque eu não tenho controle sobre o amanhã. Ele é quem tem. Como é maravilhoso, eu conversava isso com um dos nossos irmãos, agora no café, como é maravilhoso você ver que nos caminhos que Deus traça na nossa vida, a gente às vezes cheio de inquietações, preocupações, e Ele aqui ou acolá manifesta um milagre aqui, outro ali, levanta alguém ali, e vai fazendo e vai costurando para que a gente se mantenha, não apenas vivo, mas confiante. E dependendo dele. É maravilhoso quando você aprende essa lição o mais rápido possível na sua vida, porque aí você deixa de se preocupar com amanhã. Você começa a fazer como Jesus disse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por causa do amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. Aprenda rápido. Nós precisamos aprender rápido essa lição. Deus intervém.
Louvado seja Ele, porque Ele intervém. Que Ele continue intervindo para nos livrar de fazermos besteiras, bobagens na nossa vida. Que Ele continue entrando no meio, dizendo, não, não é por aí, parou, venha para cá, amém. Que Ele faça isso todo o tempo, porque se depender de nós, nós vamos colocar tudo a perder. Lembre-se disso. Que o Senhor intervenha, que Ele venha sobre nós e não nos permita ir contra nós mesmos e nem contra Ele. E a quarta e última coisa que está no texto é que Deus vence sempre a rebelião dos homens. Veja como é que está aí, no verso 8 e 9. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Qual era o objetivo dos homens? Ficar, construir, colocar um nome e ser célebre. O que é que Deus faz, reagindo a tudo isso? Desce, intervém, coloca várias linguagens, várias línguas, para que eles se dispersem, porque não adiantava mais. Eu falava com alguém, ninguém me entendia. Pega aí um argamassa. Caramba, argamassa, meu filho, argamassa. Pega aí. Eu não estou entendendo. E aí começaram a se dissipar, porque Deus desceu, interviu, espalhou e dispersou. Eu vou ficar. Deus disse, não, você vai. Eu vou construir. Deus destrói. O projeto não vai para frente, porque as línguas são confundidas. E ali Deus mostra a sua soberania. O soberano cumpre o desígnio de encher a terra. E Ele vai cumprir todos os seus desígnios. Até o fim. Você pode espernear, os homens podem fazer, os ateus podem se juntar, o anticristo pode ser um sistema ou encarnado numa pessoa, não importa, levante-se tudo, todos vão cair. Todos vão cair e eles vão prevalecer. Essa é a grande mensagem do Senhor para a glória do nome dEle. Ele vai prevalecer. Babel é Babilônia, é o modelo da cidade dos homens, cheia de orgulho, idolatria, que vem de viver longe de Deus. O narrador parodia aqui Babilu, que significa portão de Deus, com o que é equivalente fonético de Babel, que significa confusão. Na terra de Deus, na Babilu, o portão de Deus é sempre para que Ele possa abençoar o seu povo e cumprir os seus propósitos. Na Babel, na linguagem aqui bem parecida, é sempre confusão, distorção e desvirtuamento. Nós preferimos a Babilu do que a Babel. O portão de acesso a Deus do que a confusão contra Deus. Provavelmente Babel seja uma referência à cidade de Babilônia. A menção a Sinar é isso. Babel liga esta cidade a uma torre, ao reino do antideus de Nirode. Este construiu cidades que foram uma réplica de Babel, o original, como Nínive também, que foi construída por Nirode. Entenda, o plano de Deus de encher a terra é cumprido, mesmo contra a vontade dos homens. Babel deveria ser um símbolo da glória humana, mas se tornou-se uma confusão, uma derrota vexatória que até hoje repercute entre nós. Nós estamos num contexto migratório. E a gente sabe quanto é difícil quando você não tem a língua aqui. É ou não é? A gente sabe. Muita gente aqui passa por isso. Muita gente sabe o que eu estou dizendo. E quanto o contexto migratório exige que quando a gente aprende uma outra língua. Então, o sinônimo da confusão, da derrota, está no nosso meio. Você pode ver isso no contexto migratório, quando você não consegue se comunicar com os nativos daqui da maneira que você gostaria. Eis o reflexo de Babel até hoje. Então, Deus frustra os projetos dos homens, que não cooperam com o seu plano eterno. Ele está no controle da história. Quando os homens tentam dominar, Ele dispersa. A verdadeira unidade só será realmente restaurada, meus irmãos, em Cristo Jesus. A Torre de Babel ensina que o coração do homem tende a construir os seus impérios, mas Deus estabelece o seu reino. Então veja,
Cuidado com isso. Algumas aplicações finais. Para nós crentes, examine se você tem edificado a sua Babel ou você tem sido edificado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Mateus 6 diz que o homem, quando ele constrói a sua vida em cima da rocha, vem ventos, tempestades e ele fica de pé. Mas tem homens que ouvem a palavra do Senhor e não as praticam, é como alguém que está construindo a sua casa na areia. Vai vir ventos, tempestades e ela vai cair. Ela vai ruir. E isso também é responsabilidade minha e sua. Mesmo Deus sendo soberano, a responsabilidade sua é continuar, minha e sua, é continuar edificando em cima das palavras do Senhor. Em cima do Senhor Jesus Cristo. É ali que a gente tem que edificar. Cuidado nos seus projetos, nos seus planos. Para a igreja, que tipo de nome estamos construindo como corpo de Cristo? O meu nome? Do pastor Sami? Deus me livre, que Deus me tire dessa posição, que nunca seja eu o centro dessa igreja. Os líderes, Deus livre eles, porque senão Deus virá e descerá sobre eles. Deus livre esses homens. Deus livre cada um de nós estarmos construindo esse projeto aqui, que está apenas com 1 ano e meio começado, construindo para nós. Se nós estivermos construindo para nós, isso aqui vai acabar um dia. Porque Deus descerá. Agora, se isso aqui está sendo construído para a glória do nosso Deus, não tem nada, nem ninguém que vai fazer isso parar. Nada. Nada. Nem eu mesmo. Nem ninguém. Precisamos nos doar, meus irmãos, como corpo de Cristo e aprender a servirmos juntos como corpo. A igreja não pode ser, não deve ser uma Babel. Que a gente não se comunique bem entre nós. Que a gente não se entenda. Que não haja uma linguagem aqui diferente, a não ser a linguagem do Evangelho. Nós estamos num contexto migratório, mas precisamos falar a mesma língua. E qual é a língua, pastor? A linguagem do Evangelho. E qual é a linguagem do Evangelho, pastor? Que somente um nome deve estar acima de todo nome, e esse nome é o Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja todo louvor, toda glória, todo serviço, toda adoração, e que a nossa fidelidade só seja a Ele. Esse é o objetivo como igreja. A linguagem do Evangelho é dizer o seguinte, que nós aqui que estamos, não estamos por aqui por causa de nenhum mérito meu e seu. Nós que aqui estamos, só tem um que nos trouxe, nos arrebanhou, é o Senhor Jesus Cristo. E somente Ele seja toda a glória. E qual é a linguagem do Evangelho? Que o nosso serviço aqui tem que ser sacrificial. Que tem que ser por amor a Cristo. Que tem que dar mais do que você está acostumado a dar. Às vezes nós estamos acostumados a receber. Aqui não, na igreja nós precisamos dar uns aos outros mais do que nós estamos acostumados. Essa é a linguagem do amor sacrificial, do amor ágape. Essa é a linguagem do Evangelho. Qual é a linguagem que a gente fala aqui dentro? Não é a de Babel. É do amor. Do amor que está enraizado em Cristo Jesus. Nós somos diferentes. Temos backgrounds diferentes. Temos formações diferentes. Mas a única linguagem que tem que prevalecer entre nós é no amor. E para amar, nós precisamos aprender a ouvir o outro, perdoar o outro, entender o outro, entender as diferenças do outro. É isso que tem que estar no meio de nós, como corpo de Cristo. Para todos nós, Deus confunde a linguagem dos rebeldes, mas em Cristo, Ele nos unirá como um povo só. Querer o nome do Senhor exaltado, querer o nosso nome, exaltado é rebelião. O único nome a ser exaltado é o nome daquele que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo o Senhor Jesus para a glória de Deus Pai. É nesse dia da sua vinda, que aí de novo, não é em Pentecostes. Pentecostes foi um momento único. Tem muita gente que interpreta Gênesis 11 a Atos 2. Perfeito.
mas não é uma interpretação definitiva. Gênesis 11 a Atos 2, porque Atos 2 foi temporário. Foi um milagre único, onde todo mundo falava e se entendia quando Pedro pregava a palavra do Senhor. Ali não é outra língua a não ser linguagem humana. O alemão estava ouvindo no alemão, e o milagre era no ouvido. E o espanhol estava ouvindo em espanhol. Enfim, ali foi apenas um instante. Mas na volta dele, não. Na volta dele será em definitivo. Nós vamos falar e não haverá mais ruído de comunicação entre nós. Ele vai falar e nós vamos entender. E viveremos assim eternamente. Essa verdade nos impõe a urgentemente anunciarmos esse nome. Por isso que nós, como igreja, queremos ser uma igreja missional, que prega o verdadeiro evangelho, que vai atrás do perdido, que é para fora e não apenas para dentro. Nós ficamos muito felizes quando pessoas nos visitam, mas além delas virem até nós precisamos ir até elas. Nós precisamos alcançá-las e dizer para elas que só existe um meio pela qual ela vence essa Babel, essa confusão que está ao redor dela. Só existe um meio, e esse é o Senhor Jesus. Não cooperar com o nome de Jesus a ser exaltado é espaço, é dar espaço para a grande Babel. Agora, anunciá-lo, proclamá-lo, dizer quem ele é e anunciar aos homens, na cidade dos homens, é a nossa tarefa como igreja. Para que a Babel deles seja dispersa e eles possam voltar para o Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa missão de sermos igreja. No meio dessa Babel, no meio dessa confusão, que a gente só tem uma linguagem, a linguagem do Evangelho, a linguagem do Senhor Jesus Cristo, a linguagem do amor, que possa ser um amor sacrificial, que possa amarmos tanto o Senhor, que a gente possa proclamar o seu santo nome. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos.